E mais uma vez estamos no ar. Eu sou o Luno Oliveira e hoje eu vou conversar com um cara que tem uma história surpreendente de grandes reviravoltas e superações. Para vocês terem uma ideia, ele já foi morador de rua e também viciado em crack e outras drogas, né? Verdade. Mas assim, esteve lá no fundo do poço, mas graças a Deus conseguiu sair. Verdade. E hoje ele é missionário, Isso. cantor e compositor gospel. É verdade. Locutor comercial. Verdade. E proprietário de uma radiodifusora. Verdade. Onde tem o seu próprio programa, né? Isso. A vida dele hoje está bem configurada, mas como eu falei antes, nem sempre foi assim. Eu estou falando de Abimeleque Leonor. Seja bem-vindo, Abimeleque, ao nosso podcast Pode Tudo e Mais. É uma honra ter você aqui, meu amigo. Fantástico. Toca. Meu amigo Luno. É isso aí. Gente boa demais. Foi minha honra e uma alegria muito grande estar aqui hoje mais uma vez. Agradecer a Deus em primeiro lugar por ele privilégio de estar aqui contigo. Devido às dificuldades que foram muitas mais, a gente chegou hoje e estamos aqui com muita alegria para trazer um pouco da nossa história, né, Luno? O pessoal que hoje se encontra numa decadência e de repente acha que não tem solução nem saída, ao invés disso tem que ter coragem para se levantar e se impor contra as dificuldades da vida, que são muitas. É verdade, meu amigo. Sempre há tempo de recomeçar. É verdade. Aí você já recomeçou algumas vezes na vida, né? Com certeza. Conta pra gente como foi essa história de morar nas ruas. Olha, Luno, hoje pela manhã eu estava em casa e me lembrando de alguns amigos meus que vai estar participando também, vai estar visualizando, eles já sabem que a gente está gravando hoje. Entre eles a família Joel Barros, Valdeci, né? E são pessoas maravilhosas. Eu estava lembrando que eu ia para casa deles todos os dias. Na minha juventude, eu sou o mais velho de 6 irmãos. Tem a minha irmã Vasti, que é fantástica, Sara, Bilene, Abimael e Abinadab. Abimael, como vocês sabem, há uns 20 dias atrás ele faleceu e tem sido um desafio para nós. Mas quando eu comecei a lembrar dessa história, que eu ia para casa de Valteir, de tio Dossa, tia Cristina, Valdec, Valmisson e a Vânia, eu chegava lá todos os dias pela manhã e só saía à tarde. Porque sendo eu mais velho, era muita fome na minha família, meu pai muito humilde, um guerreiro tremendo. E a minha infância foi uma luta tremenda. Desde pequeno eu tive sonhos, projetos, sempre tive um objetivo de alcançar e galgar alguma coisa diferente. No entanto, quando chegou alguns momentos na vida que eu disse, puxa vida, como é que eu vou conseguir agregar, ajudar meus pais e estudar? E eu estudei um pouco, mas eu fui sempre muito curioso na arte de tocar violão, sempre gostei de cantar. A minha mãe colocava na Rádio Recife para que eu ouvisse e eu ficava imitando os locutores ali da rádio. E o meu pai passava e ficava observando e ficava zombando e rindo, zoando, né? Porque meu pai queria que eu estudasse. E eu passei momentos difíceis demais. Até chegar o momento de conhecer o mundo e a vida nas drogas, eu tive momentos felizes na minha infância, né? Eu pegava frete na frente do Santiago. Você veio de uma família evangélica, não é isso? Família evangélica. Meus pais são evangélicos, minha mãe é evangélica até hoje, meu pai, o Senhor Jesus o levou. Mas para mim alcançar, para poder estar aqui hoje, a história não foi fácil, né? Foram momentos difíceis. Eu entrei na vida de locução, vislumbrei aquilo ali que era para mim um trabalho excelente, que eu sempre gostei de comunicação, até que um dia fiquei cego de uma forma total pelas amizades. Não que as amizades ela vai levar você para o erro, mas influi. E desde que eu comecei a trabalhar no centro da cidade e apresentava shows, até que apareceu um cidadão e eu comecei a me envolver no alcoolismo. Primeiro veio o álcool, que também é uma droga Com certeza. Mas, Luno, a gente vê que os jovens hoje bebem muito, né, cara? Hoje você vê final de semana lá onde eu moro mesmo, a juventude vira noite. E agora tem um tal do pó virado. Então, a minha vida, quando eu comecei no alcoolismo, depois foi a maconha, até chegar ao vício do crack, que foi onde eu me encontrei numa situação difícil. Essa família que eu falei no princípio, do tio Dossa, tia Cristina, só choravam quando me viam aqui em Afogados. Você morou quanto tempo nas ruas? Eu morei 3 anos na rua. 3 anos. 3 anos morando na rua. Eu estava passando agora, vindo para o estúdio aqui para a gente gravar o podcast, e estava me lembrando quando, uma certa madrugada,
Eu estava ali na parada de ônibus e dois homens se aproximaram de mim e eu senti que eles estavam com maldade. Mas mesmo eu no mundo, naquela vida, eu me lembrava do temor e de onde eu vim, porque a Bíblia diz que ensina teu filho no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. E a minha mãe, a irmã Ana, uma pessoa maravilhosa, quero mandar um beijo carinhoso para ela. Um beijo, Ana. A Ana é fantástica. E ela, se há uma pessoa que torce pelo nosso sucesso, é a nossa mãe. Obviamente que a gente prisma por esse lado familiar, eu sou muito família. Mas a minha mãe, ela sempre acreditou nos meus sonhos, mesmo quando eu estava morando na rua, e eu chegava sujo em casa, fedendo, ela olhava para mim e ela se escondia muitas vezes para não me ver naquela situação. Hoje, quando eu chego, ela me chama de herói, fala para mim que eu tenho um futuro muito promissor. E não é fácil, Luna. Hoje eu toco nos ônibus, vendo o CDzinho nos ônibus, tem essa rádio agora, e eu me deparo com muita gente está viciada no crack, essa pedra maldita. E quando você me falou, né, vamos gravar um podcast, eu acho que faz 1 ano e meio, 2 anos atrás. 9 meses. Não é? Mais ou menos isso. É. E aí eu dizia, puxa vida, contar a história da gente, a história de vida, de que você comeu lixo, abria lixo para comer. Cara, você chegou a comer lixo. Né? Cheguei a abrir baldes ali para ver se me alimentava. Eu tenho conhecimento, Abimeleque, que essa galera que mora nas ruas, né? Algumas dessas pessoas chegam a se prostituir para conseguir uma pedra de crack, um alimento qualquer. Você chegou a esse ponto? Não, eu tocava nos ônibus, como sempre toquei, mas entrava dentro dos ônibus e tocava Djavan, Caetano, Fagner, Zé Ramalho, que eu amo, MPB até hoje. E quando eu ganhava R$10 ia para a boca de droga. Acredito eu que poucas vezes eu dormia em 3 anos. Eu nem me lembro, às vezes, que dormi. Até que um dia eu comento sempre com as pessoas o amor que eu tenho pelo Negrão abençoado. Até comentei com você outro dia sobre o cantor Marcos Antônio, que foi a pessoa usada por Deus para me estender a mão e me ajudar no momento mais difícil. Foi um momento onde eu me senti perdido e no fundo do poço. No entanto, a gente vê que quando você quer, você consegue, cara. Você consegue alcançar o seu objetivo. Tem que sonhar, tem que sonhar. É aquela velha história, nunca é tarde para recomeçar, mas é sempre cedo para desistir. Você não pode desistir nunca, não é isso? É verdade. Eu digo sempre para as pessoas o seguinte, se você tem um sonho, se você tem um objetivo, você não pode parar. Eu nunca parei minha vida, mesmo quando eu estava morando na rua, não foi fácil, foi uma fase difícil e algumas pessoas chegavam para minha mãe e diziam, eu vi o teu filho. Aí, mas você viu meu filho aonde? Eu vi seu filho dormindo na rua, eu vi teu filho drogado, eu vi teu filho sujo. E essas mesmas pessoas hoje, quando encontram a minha mãe que me vê trabalhando e tocando e fazendo o que eu mais gosto, que é a comunicação, elas falam, puxa vida, quem era seu filho Abimeleque e como é que ele está hoje? E eu desejo melhorar mais para ajudar as pessoas. Semana passada eu estava no centro da cidade e entrei numa loja e a gerente olhou para mim, ela era vendedora na época, isso faz mais de 30 anos atrás, já estou com 49 anos. E eu estava com a minha esposa e ela olhou para mim e disse, nego, que saudade de você. E aquilo ali me impactou fortemente. E ela falou para mim, você vai ter condições de ajudar muitas pessoas. O seu sonho será realizado. Então, dentro desse contexto, irmão, de vida, a gente aprende que vale a pena você viver, vale a pena você lutar pelo que você sonha. E o maior sonho hoje de pessoas que eu vejo nas drogas em casa de recuperação, onde a gente faz umas palestras, a gente conta a nossa vida, a gente traz uma mensagem de Deus para essas pessoas, o maior desejo dela é parar com a droga. Eu estava tocando no ônibus um certo dia e uma jovem subiu no ônibus e ela disse uma palavra muito forte. E eu estava louvando e ela olhou para mim chorando e disse, irmão, eu vou te falar uma coisa. O corpo pede a droga, mas a alma pede socorro. Aquilo ali me chocou muito, cara. Aquilo ali foi fantástico. Abimeleque, você falou de Marcos Antônio, né? Isso. Ele tinha uma grande importância na sua vida. Que importância é essa?
Olha, Luna, eu estava saindo do bairro dos Coelhos, muito drogado, na hora do almoço, com fome, com sede e querendo usar droga. Até que eu entrei na Marquês do Eval e o negrão Marcos Antônio estava no restaurante Sabor e Arte, não existe mais esse restaurante. E eu entrei ali com o violão velho, numa fase terrível, e eu me sentia... Eu sabia que algo ia acontecer, mas não sabia quando nem onde. E quando eu entrei, que eu vi o Marcos Antônio, eu literalmente me abracei com ele e disse para ele que eu era um drogado. E ele falou, senta aqui, negrinho. Me lembro dessa palavra que foi muito forte. Eu me sentei e fiquei admirado ao vê-lo. Ele perguntou se eu estava com fome, falei que sim. Ele, vamos ali comigo. Fomos até o escritório dele no 5º andar, ali na Marquês do Eval. Ele chamou a irmã dele e disse, Wanda, tá aqui, vem ver um artista de rua aqui, Wanda. Me chamou de artista e perguntou se eu cantava, eu toquei uma canção dele. Ele, dobra o joelho e vou orar por você, e a partir de hoje você não vai mais usar droga. E ele colocou a mão sobre mim e orou junto com a irmã dele. E dali em diante eu saí ali gritando, literalmente, porque eu estava me sentindo liberto da droga. Foi incrível, foi fantástico aquele momento. Então ele, na realidade, ele foi quem te deu essa força assim de você sair... sonhar novamente. De sonhar novamente, sair das ruas e sair do crack. Sair do crack. Quando eu entrei no escritório dele, que eu vi os discos dele, quando eu vi as fotos que ele cantando para a multidão, eu senti, por incrível que pareça, eu vi vários concursos de música aqui em Recife, e um deles era com a Rádio Jornal, que fazia concurso de cantores de bairro, né? E eu ganhei muitos concursos aqui em Recife. E quando eu vi o Marcos Antônio ali, eu disse, cara, esse cara aí me inspira. E desde pequeno meu pai já ouvia ele. E quando eu vi ali naquele momento, foi a oportunidade que eu tive para alcançar o que eu queria, que era sair primeiro do vício do crack. E voltar a ser quem eu era, né? E voltar a sonhar novamente, e mudar a vida, e ter família. Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos. Tenho o Gabriel e tenho o Samuel. Ele é cantor, ele é um MC, um cara que tem uma história fantástica também. Então, o fato de ter vivido na rua 3 anos me ensinou muita coisa. Aprendi muito. É uma escola que nos ensina a respeitar as pessoas. Com certeza. Às vezes a gente passa por um mendigo, por uma pessoa um morador de rua, né? Isso. E quando pode até ajuda. Mas a gente às vezes esquece que aquela pessoa que está ali tem uma história... talvez já tenha tido uma família, né? Tem um pai, tem uma mãe, talvez tenha tido uma esposa, né? E por algum motivo, em algum momento ele se desviou do caminho e chegou àquela situação, né? A gente nunca para pensar nisso, né? Você agora falando isso me veio isso na cabeça. Você, quando foi morar nas ruas, você já era casado? Eu era casado com a mãe dos meus filhos. Hoje eu tenho outro casamento, né? Mas eu já vivia com uma pessoa. E é interessante que quando eu conheci o crack, através de uma pessoa que andava junto comigo, né? Vendia os shows que eu fazia, tocava voz e violão. E meu irmão Abinadab tocava garrom e meu irmão que faleceu tocava gaita. Era o MPB Brothers. Big Brothers. MPB Brothers. MPB que era Brothers. Irmãos da MPB, né? E ali era um grupo que tinha, era eu e meus 2 irmãos. Esses shows que você fazia, era o quê? Era em palcos já grandes, profissionais, ou era uma coisa mais... Em restaurantes e bares. Restaurantes e bares, né? Até que apareceu um cara na minha vida, e eu fui tocar num evento, e esse rapaz, até hoje, ele tem uma dificuldade de se erguer. Ele é um cara muito estabilizado, um cara muito cabeça. E quando ele me apresentou o crack, ficou eu e ele viciado. Até hoje, ele vive louco lá no Ibura. Você saiu e ele continua até hoje. Ele perdeu família, perdeu tudo. Às vezes eu me encontro com ele, dou uma palavra amiga, porque é interessante a gente perceber que as pessoas elas olham para o outro, mas não se colocam muitas vezes no lugar do outro. É verdade. Pô, empatia, né? Eu vejo lá onde eu resido, por onde eu ando, cara, eu abraço os mendigos, eu abraço os drogados, as mulheres, os jovens ali na Praça do Diário, Cruz Cabugá, no Ibura, onde eu resido, aqui em Afogados, Joana Bezerra, onde eu passo. Hoje, as pessoas, muitas vezes eu escuto as pessoas, pô, irmão, você é um exemplo.
Então, quando a pessoa me fala isso, eu me sinto na responsabilidade de melhorar e não decepcioná-las. Com certeza. De todas as formas. Porque vontade de usar droga eu não tenho, graças a Deus. Até porque eu sei o efeito que ela faz. Eu sei o que traz de malefício para a mente. Para o corpo também. Para o corpo totalmente. A saúde total. A saúde total. Eu tenho pessoas que conheci, mulheres principalmente, homens que perderam suas vidas, mulheres que perderam suas vidas. Eu conheci uma menina com 14 anos que tiraram a vida dela por causa do crack lá no Ibura, pedradas e paulada. Outra jovem foi acometida de um câncer no útero que o crack traz, doença psicológica e doenças internas. Orgânicas. Eu tenho um amigo meu que recentemente foi fazer um exame e a médica falou que ou ele parava ou ele iria morrer, porque o pulmão dele já está... Agora, como foi que você conseguiu sair do crack? Quando o Marcos Antônio orou por mim, eu abracei aquilo ali como se fosse a última oportunidade da minha vida. Porque o ser humano ele tem que ter essa decisão. Ele tem que confiar em Deus em primeiro lugar e nele próprio. E amar as pessoas que estão ao redor dele. Porque a partir do momento que eu te amo, como pessoa, e tenho vocês como família, o senhor e a sua esposa, para mim são famílias, a gente começa a perceber que não podemos decepcionar essas pessoas. E a melhor forma é você não se decepcionando. Quando a pessoa faz algo que traz para ele malefícios, ele está atingindo não só ele, mas as pessoas que o amam, que o cercam. Então, quando eu parei de usar o crack, as pessoas não acreditavam muito, não acreditaram. Eu cheguei em casa gritando para minha ex-esposa, a mãe dos meus filhos, que a partir daquele dia eu não usava mais droga. Aí ela olhou para mim e não acreditou muito. Mas essa decisão você tomou assim, vou parar e não vou mais pegar essa porcaria? Não quero mais. A partir do momento que eu me agarrei no propósito, na oração que Marcos Antônio Negro Abençoado fez, e eu acreditei naquilo de uma forma que foi instantâneo o momento. Foi naquele momento, eu disse, é agora ou nunca. Porque na verdade eu vejo pessoas que até choram. Eu conheço cara que chora, diz, eu não vou usar mais droga, tal, mas depois 2, 3 dias ele volta a usar. É uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte. Mas a decisão tem que estar dentro. Eu sempre falo Você disse, Abimeleque, que começou com a maconha, né? Maconha. A maconha é como se fosse uma porta de entrada para o álcool, principalmente. O álcool, né? O álcool. Você já bebia quando você começou a fumar maconha? Bebia, mas eu bebia controlado, né? Eu, quando trabalhava nas empresas, eu trabalhei com o Eduardo Campos, o ex-governador aqui, eu apresentava comício, era showmícios na época. Era, me lembro. Né? E o Eduardo Campos me viu falando uma vez num evento aí, e me contratou para ser o apresentador dos comícios dele. E ali eu tomava uma dose de uísque, uma cerveja e tranquilo. Era uma vida que eu... Começou socialmente, né? Socialmente. Só que vai aumentando a dosagem, né? Inconscientemente, tem pessoas que não. Tem pessoas que se controlam. Mas a tendência, eu acho que vai de pessoa para pessoa, tem pessoas que controlam, tem outras pessoas que não podem tocar no álcool. Que aí vai beber e vai acabar com tudo. Pessoas que não controlam na droga. Não existe pessoas que tenham controle no crack. O crack é devastador, literalmente. Eu conheço um cara que era advogado e ele acabou com tudo, cara. Ele vive a mercê de caras que eram empresários também. Tem um cara que é amigo nosso que ele tá numa penumbra terrível. Quer dizer, o cara perde tudo, termina uma hora, primeiramente perde os negócios, né? Depois confiança. A confiança das pessoas, da família, né? E depois perde a família e depois vai morar nas ruas. Vai morar na rua, porque não é que a sociedade não aceite, não é que a sociedade, é que a pessoa por si só não aceita. A pessoa fica frágil e vulnerável. Então, quando eu decidi sair das drogas, eu sempre fui apaixonado pelo violão. Sempre fui, eu amo violão. Violão para mim é coisa, depois de Deus e família, é o violão. A música tem um poder maravilhoso, transformador nas pessoas, né, cara? Falando nisso, eu tenho algumas músicas próprias também. E quando eu paro para pensar assim, Lula, eu amo muito viver. Eu amo a vida. Uma vida com sabedoria, uma vida com princípios, né? Eu acho que quando eu tenho um grande amigo hoje, o pastor José Santana, da igreja onde eu faço parte, e Euclides Neto, Diogo Pontes. São 3 homens que eu tenho muito respeito e que valorizam o meu trabalho. Porque, na verdade,
Hoje, ninguém... Você observa o seguinte, que é bem simples. Você passa aqui em Afogados, tem muitos mendigos em a cidade. Tem muitos. E eles são pessoas que você passa, ajuda ali e tal, e não incomoda ninguém. Quando é um mendigo que só faz pedir. Mas se aquele mendigo, de uma hora para outra, ele se levantar dali e ele disser assim, eu vou mudar minha vida e vou colocar um comércio aqui, ele já começa a incomodar as pessoas. Porque o que incomoda as pessoas é o fato de você estar brilhando, cara. Quando você falou para mim que ia ter um podcast, que ia criar um estúdio, acredite, porque tem pessoas assim, pô, será que ele vai conseguir? Será que é verdade? E às vezes são pessoas que estão muito próximas de nós, que não acreditam no projeto, não acreditam no sonho. O princípio para que um sonho se realize na nossa vida, nós é que temos que acreditar nele, independente de A e B. Eu encaro a minha vida dessa forma. A rua me ensinou isso. É verdade, Abimelec. Eu acho assim, quando você põe uma coisa na sua cabeça e com foco, com determinação, você já tem, na pior das hipóteses, 80% de sucesso de conseguir o objetivo. Com certeza. Quando a gente imaginou esse podcast, foi juntamente com o meu irmão, um irmão meu que me ajudou muito, assim, em termos de, não só financeiramente, como também, vamos dizer assim, acreditou no projeto, né? A minha esposa, Sininha Amaral, alguns amigos que patrocinam o nosso projeto, né, que estão sempre assim nos ajudando. Quando eu comecei com isso, a ideia era justamente essa que a gente está tendo aqui, de colocar pessoas que têm um conteúdo de vida interessante, uma história, vamos dizer assim, relevante, inspiradora, né, que a gente possa contar essas histórias para outras pessoas que, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora, na pior das hipóteses, né, elas vão estar impactadas com o que você está contando aqui. E algumas, com certeza, vão se inspirar, a sua história vai servir de inspiração para algumas pessoas que talvez estejam passando por um momento parecido como esse, né? Mas a vida, cara, como você estava falando aí, ela nos ensina a cada dia, né? Então, quando a gente acorda de manhã, que olha o sol, que olha assim, hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Do que ontem, porque... e mais forte. E mais forte, porque a vida, cara, ela não te acaricia. Ela é maravilhosa, mas eu vejo a vida como um tigre, com garras que você tem que estar apto a se defender dela, porque senão ela vai te tragar. Vai te arranhar, vai te machucar. Eu sempre digo o seguinte, que a vida só é dura para quem é mole. A vida só é dura para quem é mole. Exatamente. As pessoas olham para mim, lá onde eu convivo, às vezes eu estou na rádio, às vezes eu estou na loja, às vezes eu estou no ônibus, eu invisto, eu gosto muito de vendas. E aí as pessoas me veem com uma bolsa bem grande, sempre andando, vendendo uma coisa e outra, porque eu perdi 3 anos da minha vida, cara. É verdade. 3 anos perdidos. Então, você não recupera os 3 anos, mas você pode fazer os 3 anos melhores da sua vida a cada ano que passa. O processo de crescimento de uma pessoa vai de como ela pensa, de onde ela se vê. Você pergunta para um moleque hoje, daqui a 5 anos você quer estar onde? Em que lugar você quer estar? Os caras hoje não sabem, meu irmão. Você escuta, você vê essa molecada ouvindo músicas que menospreza a mulher, que coloca a mulher para trás. E muitas delas não entendem a mensagem oculta que tem ali e se deixa levar. Você abordou um assunto agora, Bimera, que realmente é muito sério. É relevante. A gente que já tem uma certa idade, a gente tinha uma referência musical, uma referência dos artistas da nossa época, que eles passavam em suas músicas mensagens que até hoje a gente guarda no nosso subconsciente. Hoje você escuta uma música, você vai passando na rua, você está escutando, ela não te diz nada. Isso. Porque é como você está dizendo, está falando putaria, está falando promiscuidade, está falando coisas que não... E mesmo assim, essa juventude, essa geração, absorve isso como se fosse uma coisa normal, que fosse legal. De boa. As mulheres, a meninada adora quando o cara senta aqui, faça isso, faça aquilo. Porra, cara. Não tem eu venho de uma geração onde os meus ídolos, que na realidade eu nunca tive ídolo de verdade, meu ídolo meu pai, Jesus Cristo é meu pai, entendeu? Nunca foi assim. Eu sempre gostei de alguns artistas, né?
como, sei lá, talvez o próprio Roberto Carlos, Raimundo Muito bom. Fagner, Isso. Belchior, Edinardo, esses caras. Lenine, né, pô? Mais recente, eu estou falando dos mais antigos, né? Caramba, cara, aí. Então o que acontece? Tinha muita gente que tinha, além da melodia, tinha coisa para dizer. Hoje a gente não escuta mais isso, Não, né? não. Mas voltando, cara, você falou uma coisa aí que me deixou impactado aqui. Você disse que tirava lixo dos sacos de rua para comer, cara. Várias vezes. Eu passava e via aquele lixo lá e eu olhava. Às vezes tinha metade de um cachorro quente. Imagine, eu sei ali passando, e às vezes eu ficava na parada de ônibus, principalmente onde tinha pessoas lanchando ou almoçando. O cara estava almoçando, quando ele deixava um pouquinho, eu ia lá. Tem pra mim? Pô, um pouquinho de água. Então, muitas vezes, cara, eu chegava ali embaixo das marquises, assim, da cidade, meus pés cheios de bolhas, cara, tanto andar, porque essa droga faz o cara andar à procura, ele fica alienado de uma forma, Nuno, que para ele o tempo parou e ele está preso dentro de uma obra demoníaca também, obviamente. Ele se acha... Não pode ser uma coisa de Deus, jamais. Não, é demônio total. Até porque quando o cara usa essa droga, ele fica assustado. Ele tem o sentimento que outra coisa, Bimelec, e ela excita, deixa você excitado, você acha que tá bem, né? Você sente super-herói quando fuma, a sensação é aquela. Mas é como se o cara subisse de elevador até o 10º andar e despencasse de uma vez. Sacou? Ele sobe na tranquilidade, mas quando ele despenca... Quando desperta do êxtase... É totalmente uma depressão terrível, é lágrima, choro. Eu não conheço nenhum drogado que não queira parar. É verdade. A verdade é essa. Todos eles querem, só que eles não conseguem. Só que não tem a coragem, porque na verdade tem que ter coragem para encarar esse monstro. Porque é um monstro, cara. Além de coragem, Abimelec, também eu acho que força interior, exatamente. Porque não é fácil, né? Não é fácil. O tal do vício, eu digo isso porque eu tinha um pai que ele era, para mim, um grande homem, um cara que nunca vi ele ficar em cima do muro, mas assim, ele tinha um vício. E ele era viciado em baralho mesmo, Sim. em jogo. Ele trabalhava 15 dias embarcado e quando chegava, fazia as feiras, tudo, aquele negócio, deixava tudo organizado e ia jogar. Passava uma semana ali, e muitas vezes eu ia levar, eu me lembro que eu era criança, né, mas eu ia levar almoço e janta para ele lá, cara. Caramba. E numa dessas vezes, aconteceu um fato assim que mudou tudo, né? Ele descobriu, quando eu chego lá para levar o almoço para ele, era o quê? Umas 12 e meia, não me lembro direito, talvez um pouco antes. Quando eu chego lá, que eu fui levar o almoço dele, ele tinha descoberto que um cara que estava jogando lá com ele lá estava roubando, ele já tinha dado uma lapada no cara, o cara estava no chão, e ele estava, Bimelec, com um tamborete, aqueles tamboretes pesados de madeira, que hoje o cara faz a coisa mais leve dele, mas antigamente era uma coisa pesada. Ele estava com um tamborete daquele para desferir no cara que estava no chão, já caído, né? Sim. E eu cheguei e segurei, o que é isso, meu pai? Ele olhou para mim, um olhar que eu nunca esqueci, cara. Um olhar, como é que eu posso dizer assim, enfurecido, de fúria, de ódio, né? Ele olhou para mim assim, depois olhou para o cara no chão, olhou para mim de novo, olhou para o cara e disse: olha, a partir de hoje, você peça, toda vez que encontrar ele na rua, peça a bênção a ele, porque você deve a vida a ele. E olhou para mim e disse: meu filho, a partir de hoje, você jamais vai ver seu pai pegar uma carta de baralho. E assim foi Abimelec. Não pegou mais, nem brincando. Se a gente, vamos brincar, ele não brincava, não pegava. Então, mas assim, eu acho que eu estou contando isso aqui porque você falou da força que tem que ter, e é muito difícil uma pessoa realmente largar um vício de uma hora para outra, se não tiver uma ajuda muito grande. Muito grande. Eu lembro que eu passei abstinências, cara. Eu ia trabalhar e sentia o cheiro do crack. Sonhava muito. Eu sonhei com crack durante um ano. Um dia assim, não. Eu saía pra rua, os caras... Outra coisa. Eu parei o crack, mas não parei de fumar um baseado. Você continuou fumando? Continuei fumando maconha. E pegava um baseado e ia pro meio dos caras que usavam droga, que usavam crack.
E aí, quando você chegava nesse ambiente, como é que ficava? Eu olhava os caras fumando e eu me via do jeito que eu ficava, porque é horrível. Ô Abimeleque, nessa situação de rua, né? Tem homens e tem mulheres também, né? Muito. Se para o homem é difícil, Pra mulher, cara. para mulher, como é que é para mulher, cara? Porque Cara, tem o risco de ser estuprada, de engravidar, uma gravidez rapaz, olha, indesejada, né? é incrível o que você vê. Cara, eu dou uma palestra e de vez em quando eu vou ali na Cruz Cabugá. Rapaz, as mulheres na rua, magrinhas, os caras magros, descalço, sujo, e as mulheres se prostituem por R$10. R$10. E eu converso com algumas delas, às vezes eu vou ali trabalhando e eu paro numa panificadora que tem ali no mercado de Santo Amaro e vou lá, compro pão, mortadela, açúcar e levo. Quando eu chego lá, eu me vejo. E aí eu abro o violão, enquanto eles comem um pãozinho com mortadela, açúcar, e começo a contar quem eu era. Ele, pô, eu vivi aqui, rapaz, eu vivia dentro do mangue aí, fumando e tal. Mas nem parece, o senhor é diferente. Eu digo, não, mas sabe o que acontece? É que a gente tem que se amar. O amor próprio faz toda a diferença. É incrível, Bruno, que o cara não se olha no espelho, cara. O cara, quando usa essa droga, ele não se olha no espelho. Eu falo sempre para as pessoas, cara, te olha no espelho. Quanto tempo faz que você não se olha no espelho? Pô, faz tempo. Se olhe. E eu tenho 3 a 4 pessoas que hoje estão bem pra caramba, mas a minha mulher que eu me olhei no espelho não me reconheci. Esse foi um fator que me fez também parar. Quando Marcos Antônio olhou por mim, que eu cheguei em casa, que eu me olhei no espelho, não me reconheci. Tava tenebroso, cabelo grande, olho fundo, magrelão, unha grande, os pés cheios de bolha, roupa folgadona, uma roupa que era para ficar apertadinha e tal. Não comia, não dormia. Não comia, não dormia. Eram dias e noites sem dormir. Então, todas essas coisas, irmão, faz com que você olhe para o ser humano e sinta amor por ele. Porque o que está faltando, na verdade, é o amor, cara. As pessoas, hoje você vê, o cara tá brigando ali, ou vai matar o outro, o cara, ao invés de interceder pelo outro, não, ele vai gravar, meu irmão, o crime. Ele vai gravar um acidente, ele não vai socorrer, entendeu? Vai gravar para depois poder ganhar like, né? Ganhar like, postar no Instagram. É uma estagnação humanitária. O homem está estagnado no seu próprio eu e nas suas próprias lacunas da alma, angústias da alma que ele deixa transparecer nas suas atitudes. Abimeleque, eu nunca imaginei, cara. Eu achava que quando eu chegasse essa idade que eu tenho hoje, né? Eu estou com 63 anos, eu achava que eu ia ver, assim, o ser humano bem melhor. E eu estou falando até de mim mesmo, né? Eu sei. Mas a gente viu durante esse tempo todo, com o advento da internet, a tecnologia, uma coisa, assim, esplendorosa. Absurda, cara. Hoje a gente está aqui e ao mesmo tempo está na China, está no Japão, está nos Estados Unidos. É uma coisa muito, como é que eu posso dizer assim? Muito louca. Muito rápida. Você está entendendo? O nosso quintal é o quintal do chinês, é o quintal do holandês. Então hoje a gente pega no celular e está conectado com o mundo. A tecnologia, tecnicamente, né, tecnologicamente, o ser humano evoluiu anos. Né? Exato. Da década de 80 para cá, a gente já viu o que foi que aconteceu. Né? A internet a gente começou a ter contato mais com a internet na década de 90, e de lá para cá a gente está vendo que foi que realmente aconteceu, esse boom que deu, né, da tecnologia. Todo dia, quase todos os dias tem novidade, né? Mas o ser humano, cara, eu acredito que ele não melhorou. Não. Ele está cada vez pior. Você citou um exemplo aí, cara, de um cara se jogando, por exemplo. Eu vi um vídeo um tempo desse, o cara querendo se jogar e a turma filmando. E pula. Meu Deus do céu, cara. Absurdo, cara. A que ponto... É claro que não é, a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, voltando aqui para o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, a gente está vendo os seres humanos tentando ajudar o seu próximo. E isso nos dá o quê?
uma Fio de luz, esperança. um fio de esperança, porque a gente está Verdade. vendo que o ser humano ainda tem jeito. devido a umas ações dessas, umas atitudes dessas que a gente está vendo aí, pessoas que fazendo de tudo, cara, não doando só dinheiro, né, mas também se doando, tudo lá. Então com isso a gente acredita que o ser humano ainda tem realmente, vamos dizer assim, a gente ainda tem uma esperança que a humanidade pode melhorar. Pode sim. Mas, como você estava dizendo aí, cara, é uma coisa terrível a gente conviver com esse caos de violência, de desumanidade, né, que a gente convive todos os dias nos grandes centros, né? É verdade. E outra coisa, Bruno, a droga, depois que o crack apareceu no Brasil, principalmente, eu falo em Recife, porque somos de Recife, a violência cresceu absolutamente, gigantescamente, cara, sem precedente. Porque o drogado, ele quando ele começa a se drogar, ele começa a vender as coisas, tudo que tem. De casa. Né, de casa. Vende as coisas de casa, enquanto os pais ainda dão algum dinheiro, ele está trabalhando alguma coisa, ele vai vendendo aqui. Depois ele começa a vender as coisas de casa. Exatamente. Depois, quando não tem mais nada, ele vai roubar. Ou se prostituir. Ou se prostituir. É por isso que eu perguntei a você se em algum momento desse você chegou a esse ponto. Mas... Se o cara tiver arte, a arte ainda se segura, cara. Porque um artesão, eu conheço cara que ele faz uma artezinha, pô, vai para os anos vender, ele faz umas rosas, não sei se você já viu. Já vi algumas vezes. Eles fazem pegar os arames, eles fazem umas artezinhas ali. Cara, é incrível, porque eu me via... Agora imagina, eu... Não foi uma vez nem duas só. De madrugada, 1, 2 horas, eu pegava o Bacurau. E dentro do ônibus, o povo olhava para mim assim, muitos tinham dó de ver a situação. Eu me encontrei com um obsesso na garganta, cara. De tanto cantar e fumar droga. Porque eu não bebia água. A garganta tem que ser lubrificada. E eu não bebia, eu só cantava. Então, me lembro como hoje, que quando eu passei 3 dias, princípio, porque tem gente que diz assim, vou parar de usar droga. Como é que tu vai parar de usar droga? Eu vou parar de uma forma assim, parei hoje, mas ele tem que saber que ele tem que se desintoxicar o corpo. E a maneira que eu fazia era malhando. Eu gosto muito de futebol, porque a toxina sai pelo suor. Tomar muito suco de limão. Quem está ouvindo agora esse podcast, que vai curtir, preste atenção. Você quer se libertar seja de qualquer vício. Não existe outro caminho a não ser você primeiro confiar em Deus, querer e lutar. Mas tem que desintoxicar o corpo, tem que tomar uns chás, entendeu? Eu olhava muito, eu gosto muito de internet, comer soja, tomar suco de limão em jejum, chá de boldo, correr para suar, para tirar, desintoxicar o corpo. Isso ajuda muito. Mas tem pessoas que não têm essa mentalidade, vai somente na força da palavra. Nem a mentalidade, nem também a oportunidade, né? Porque o cara na rua não tem como conseguir essas coisas, né? Ele tem que se decidir, voltar para casa, se reconhecer como doente, tem que se olhar e dizer, pô, eu sou doente. A maior dificuldade que tem. E a violência, Abimeleque, nas ruas, passei nas muita drogas. coisa, passei. Outro dia eu estava dentro de um quarto e 2 caras queriam me levar de todo jeito. Eu estava fumando e 2 caras, quando eu desci, eles queriam me arrastar. E eu ia sempre nesse lugar. E eles não usavam drogas. Eles só ficavam observando as pessoas. E eu fumava uma pedra e saía com o violão. Daqui a pouco eu voltava, eu fumava de novo. E ficava naquele entra, sai. E aquilo ali durou um tempo. E eles queriam te arrastar para quê? Do nada, para tirar minha vida. Porque eles diziam que era um noiado muito ladrão. E eu dizia, não roubo, cara. Eu peço. Mas você chegou agora eu ia perguntar, mas você já respondeu. Você chegou a roubar alguma vez? Não fiquei devendo pedra. Você vê, tem cara que eles morrem, ele sai da droga, mas a droga leva ele pro abismo. Por quê? Porque ele esquece que está devendo. E o tráfico não perdoa. Você fumou droga, deveu. Eu nunca devi nada de droga a ninguém. Não. É interessante. A gente estava conversando em off, não sei se você não quiser, a gente não coloca isso no ar, Rita. Você estava dizendo que já usou arma de fogo, sim, né? Sim. Nessa época que eu entrei no tráfico, eu não usava crack. Você entrou no tráfico? Entrei no tráfico.
Trafiquei lá no R6, ali na Redondeza do Abril. Você era o quê? Aviãozinho, vendia droga? O que Não, era? vendia maconha. Vendia maconha. Na época não tinha crack. Era só maconha. E eu me lembro que foi a pior época da minha vida. Essa época aí eu vi muitos caras morrerem, muito. É interessante que eu parei de usar arma e traficar porque eu vi um cara tirar a vida de outro cara por causa de 50 gramas de maconha. De quanto? 50 gramas. Meu Deus. No dia de segunda-feira eu saí da minha casa e meu filho estava com 3 anos de idade, está com 26. E quando eu cheguei na boca de fumo, eu sempre gostei de usar bota. E tinha um cara com 18 anos, ele já tinha matado mais de 15 pessoas, com 18 anos. E o cara chegou e disse, fulaninho tá passando... Isso, ele chegou a matar essas pessoas, né? No mundo das drogas. No mundo das drogas. No mundo das drogas. Era uma turma muito perigosa. Foi a época que mais mataram jovens ali onde eu moro, no Ibura. E você convivia com esse pessoal? Convivia com esse pessoal. Você chegou a ferir alguém, a atirar em alguém? Eu levei um tiro, levei uma facada, mas também não era boa peça eu, né? Mas tirar a vida, eu nunca tirei a vida de ninguém. Mas assaltava sozinho. Eu nunca, na verdade... Você assaltava a mão armada, o quê? Em ônibus? Como não, logo saía, eu morava no Ibura, saía para outro bairro para assaltar uma loja. Naquela época tinha locadora, você lembra? De vídeos. De vídeos? É. Pronto, eu ia para roubava locadora, posto de gasolina, loja de roupa. E nunca ia com ninguém. Era só? Somente, só eu. O meu pai dizia assim, Belé, maconheiro só, prostituta só, homossexual só. Não queira amizade. Hoje eu tenho amigos, mas nunca gostei. É tanto que o senhor me vê sempre com o meu violão, é eu e Deus, para onde eu vou. Então isso... Está bem acompanhado. Bem acompanhado, cara, a melhor companhia. E eu, quando foi nesse dia, o cara tirou a vida do menino chamado Cal. Esse menino, ele morreu com 3 pãozinhos dentro de uma bolsa. Eu fui lá olhar, eu não acreditei que o cara tinha matado ele, fui lá. Quando eu cheguei lá, que eu vi o menino morto, eu voltei de volta para a boca. E ele estava lá, com lágrimas dos olhos, dizendo, eu matei aquele safado e tal, aquela euforia dele diabólica. Eu peguei o revólver, tirei e dei ao dono. Se eu não quero mais essa vida não, toma para tudo. E é fácil sair assim de uma vida dessa? Não tem... Tem que ter uma decisão, eu não sei, foi uma decisão que eu tomei. Fácil que eu digo assim, porque a gente vê em alguns filmes, né, quando o cara vive numa vida dessa de crime, de gangue, né? Isso. Quando ele, de tráfico, quando ele quer sair... Ele é cobrado. Ele é cobrado, não, o chefe não deixa ele sair, não quer que ele saia. E aí, como foi que você saiu disso? Mas é interessante que esses eram 2 irmãos, que eram o comando de lá, 2 irmãos. E eles gostavam muito de mim, porque eu sempre andava com o Novo Testamento. E eu sempre li o Novo Testamento. Você mesmo no mundo das drogas, no mundo do crime, você... Tinha um temor de Deus na minha vida. Abimeleque, vamos dar uma pausa, porque o nosso papo, com certeza, vai muito mais além. E a gente vai fazer uma pausa aqui, a gente vai fazer esse podcast em 2 partes. Ok. Né? A gente vai encerrar essa primeira parte, depois a gente grava a segunda parte. Ok. Né? Antes disso, eu queria mandar um alô para meu irmão Leônidas, lá em Mossoró, que está nos assistindo agora. Né? Que legal. Quando eu falei que você ia participar do podcast, contei mais ou menos por alto assim a sua história, ele ficou interessadíssimo e assim... impactado com a coisa, né? E feliz ao mesmo tempo, porque quando uma pessoa consegue sair do mundo desse, cara, é uma vitória, né? Deus com certeza está aplaudindo lá em cima, né? Então eu queria mandar um abraço para meu irmão Leônidas e toda a família lá em Mossoró que está nos assistindo agora. Né? Beijo para eles. E também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Que estão sempre nos apoiando na nossa jornada. Pedir para a galera que está nos assistindo que quem gostar do conteúdo, que compartilhe, comente, aciona o sininho, né? Aciona o sininho, para receber, se inscreva no canal, né? Para receber as notificações de outros podcasts, de outros conteúdos que a gente for compartilhando, né? Então vamos encerrar por aqui essa primeira parte e vamos continuar para a segunda. Vamos partir para a segunda. Valeu.